Great. Hi, everyone. Sorry for the wait. YouTube decided not to talk to Zoom, so there we are. But I think we're all solved. Welcome. I'm Sean Evans. I'm the academic liaison for history of science and technology, Africana Studies, and the program for the Estamos ao study vivo of de women Baltimore e vai sexuality ser uma transmissão here híbrida at Johns e Hopkins também no University YouTube. Syracuse. Obrigado And I por get to wear estarem two hats aqui tonight because I'm also one of the e vamos co-founders começar a of nossa programação Artificialism. daqui a pouquinho. It's my absolute Onde pleasure você to be está? here among so many friendly faces, both in person and online. We had Olá a register todas, from onde literally vocês all estão? over the Desculpa world, a from demora. Athens, É, Ohio to Athens, a gente Greece, resolveu conversar no Zoom, and mas Mozambique and gostaríamos de... Chile and everywhere. I'm Sean Evans, So we're really excited to have you sou, all with us. sou uma liaison da And on this note Ciências of gratitude, I also want to thank e Sierra História e Coffee também sobre and História our da Ciência e Feminism for Tecnologia dos partnering estudos with Sierra africanos Libraries aqui and doing most of the na, work na, logistic na biblioteca in aqui terms of organizing da tonight's Universidade de program, Johns Hopkins. including the online interpreters who are helping create a É um prazer estar multilingual aqui com space. vocês, com I also want to muitos thank rostos Sherman amigáveis, Libraries for co-sponsoring the algumas event, presencialmente, especially outras de Paul live. Espinosa, A gente tem curator pessoas of the se gorgeous registrando do George mundo P. Bury inteiro, Library, for all his de help Ohio during this até event. Atenas, And Moçambique, finally, Chile, of todos os course, our lugares. two excellent speakers, Estamos muito Savannah Wood animados and de Terry tê-las todas Henderson. aqui com a gente. I'm really E excited nessa forma de to gratidão, gostaria de have this agradecer conversation a with you all Kira today. Wisniewski, And da Arte Feminismo, de participar com a gente aqui na nossa biblioteca e organizando toda essa programação bacana. Inclusive, colocando todos esses intérpretes online para nos ajudar nisso. E a gente gostaria também de agradecer exatamente a Sheridan, a biblioteca de Sheridan, e também, especialmente, a Paul Espinosa, que tem curador, né, que tem cuidado demais aqui da biblioteca nossa do George P. Bury. E, claro, a gente gostaria de agradecer a Savannah Wood e Terry Anderson por estarem aqui, né, nossos palestrantes, e this requires intentional behavior wherein participants are conscious and accountable for the effect of their statements and actions on others. We respect our experiences and the eu também experiences vou... of others and recognize that we can't do this work without one another. So let us all agree Os slides não to hold each other apareceram. accountable to a Agora sim. friendly space. Vou começar mais falando Now, sobre to set sobre the o stage for this acordo exciting conversation, I'm da Arte pleased to introduce Feminismo, né, Kira sobre os nossos Wisniewski, espaços amigáveis Executive e Director of corajosos. Art and O Feminism. objetivo dessa sessão é gerar, né, um espaço encorajador para para o aprendizado coletivo. Isso requer um comportamento intencional, onde os participantes sejam conscientes, responsáveis pelo efeito, né, de suas declarações e ações em relação a outros. Respeitamos nossas experiências, as experiências de outros, reconhecendo que não podemos fazer uma coisa sem umas às outras. Também gostaríamos de dizer que são todos aqui envolvidos nesse espaço encorajador e amigável. E eu vou montar... Eu vou apresentar agora para vocês a Kira Wisniewski, a executiva diretora da Arte Feminismo, para falar aqui com vocês. Obrigado, Sharon. Obrigado a todos que vocês estão aqui, nossos participantes online. E pela sua paciência também. A gente não tem como juntar isso. Aqui estamos. Hello! Meu nome é Kira Wisniewski e eu sou privilegiado de ser a diretora executiva da Arte Feminismo. Eu sei que 90% de vocês nunca tiveram do evento da Arte Feminismo antes. Ou seja, se vocês esperarem alguns minutinhos que eu possa colocar vocês no contexto sobre o que nossa organização significa. Se vocês estiverem com a gente online, vocês podem usar o emoji. Quem já mexeu com o Wikipedia? Quem já trabalhou com edição na Wikipedia Wikiverse? Alguns de vocês também estão aqui. Arte Feminismo. Cria uma comunidade de ativistas que é comprometida em baixar essas lacunas de informação relacionadas ao gênero, feminismo e tudo relacionado com a Wikipedia. E a gente faz isso de propósito. A Wikipedia, mesmo em 2026, a Wikipedia é uma das páginas mais visitadas no mundo. É uma ferramenta importante para a gente poder acessar livrarias. Mais 80%
A gente nota que isso daqui se identifica, os editores se identificam como branco e masculino, ou seja, aqui a gente está querendo mudar isso daqui. A gente faz isso com programas de educação, recursos, treinamento, da forma que eles possam editar, e a gente consegue colocar tudo aquilo que foi deixado de fora da história. A gente faz uma campanha, né? Faça você mesmo, faça com a gente, e a gente convida todas as pessoas de vários anos que venham organizar junto com a gente esse projeto da Wikipedia. Não sei porque eu estou apontando isso para esse lado. Como chama? Já mencionou, uma das cofundadoras, e junto com a Jack. E lá em 2014 fundaram a Arte-Feminismo. E desde então a nossa comunidade tem criado, editado, melhorado mais de 37 mil artigos de Wikipedia em 27 idiomas e com mais de 40 mil participantes ao redor do mundo. A gente estabeleceu, ou seja, a gente sabe que todo mundo aqui já ouviu falar de Wikipedia, mas alguém já ouviu falar de Wikidata? Ok. Dados estruturados não é uma coisa assim, muito sexy, mas é a base do que a Wikipedia alimenta ou treina as pessoas com inteligência artificial e com esses dados. Elas são completas, entendeu? Não está agendada com a questão de agendas, ou seja, a gente está há mais de uma década organizando as comunidades da Wikiversa para a gente fazer uma intervenção global, porque precisamos de dados feministas para contar histórias feministas. Essas lacunas que a gente mencionou acontecem também no Wikidata. E a gente está no momento crítico agora para que as pessoas possam ter um impacto importante de uma intervenção feminista para que a gente consiga melhorar um pouco essa situação. Convidando todos vocês aqui que nos ajude com esse trabalho. E tem várias formas que você pode fazer isso. Eu gostaria, mas eu gostaria de... Tem vários outros Wikipedia projetos que se fazem conexão com o nosso movimento feminista. Olha lá, coletivamente, a gente faz um impacto tangível. E a gente gosta de informar de que as informações são mais inclusivas, são mais feministas, ou seja, a gente gosta de convidar todos vocês para sonhar com a gente. Se junta no nosso trabalho. E quero que vocês se juntem à nossa campanha sobre o que uma internet realmente feminista seria. Como seria? Agora eu tenho o grande prazer de apresentar as nossas palestrantes hoje. Savannah Wood, ela é uma artista que trabalha das raízes profundas de Baltimore, em Los Angeles, trabalha com fotografia, texto, instalações, espiritualidade, coisas domésticas, também nossos relacionamentos. E o trabalho dela também, os projetos dela, conectam as pessoas do dia a dia, a beleza do dia a dia no mundo. E como executiva diretora das Charities Afro, né? Diretora executiva da Afro. E eu sou um jornal há mais de 130 anos, né, que trabalha com as questões afro-americanas aqui. Esse papel elas têm feito, da organização tem sido um período assim, muito histórico no trabalho. A gente começou com fundações também da Andy Warhol, da Root Foundation, e ela é formada na Common University também. Em 25 trabalha aqui também, trabalhando de humanidades aqui da Johns Hopkins. E também em 2023 dá aulas de liderança aqui, ou seja, ela faz muita coisa aqui. É muita coisa que ela trabalha. Sarah Harris, ela é daqui de Baltimore, é independente, né? E curadora independente, autora, editora. E o trabalho dela tem aparecido, os trabalhos críticos dela têm aparecido no Washington Post. Em 2020, ela gerou uma plataforma global, né, sobre colagens, né, sobre negritude, e também teve um livro dela, Agraciado. Também tem trabalhado muito como curadora em trabalhos que incluem, né, consultas, né, no Museu Nacional de Mulheres e Arte. Ela também trabalhou junto com o Museu de Arte de Baltimore. E também, né, histórias de Jack Malott, Fred Wilson, e daqui também ela trabalha em projetos que incluem camadas de curadoria com, entendeu, arte contemporânea da Universidade da MSC, e também o trabalho inaugural que foi feito na Feira de Arte, né,
Skyfall, ela é de 2024. Eu ainda também tenho trabalhado com mídia e jornalismo, tanto na Pointercock. Eu vou apresentar e depois a gente vai começar agora com a Savana, que vai falar sobre o trabalho dela primeiro. Yeah, 10 minutes at a time. This is our first conversation of the year, our first public conversation of the year. So bear with us a little bit, okay? We need a little grace. Olá. I've been talking about the Afro Obrigado por estar aqui hoje. 6.5 years at least. Isso também é o começo do ano para mim ainda. Isso mostra a nossa energia hoje. Desculpa ter colocado essa biografia muito logo. A gente vai passar por esse evento aqui. 30 minutos por vez. Isso vai ser o nosso primeiro diálogo do ano, tá? Primeira pública que a gente vai ter, ou seja, conte com a gente é tranquila. Eu tenho falado sobre questões da África, sobre a africanidade nos últimos 6 anos. A companhia do jornal sobre a africanidade é a mais antiga, 1822. Que meu avô, minha avó também estão aqui em 1897, olha lá, meus bisavós que vêm e continuam trabalhando com ele, Marta Elizabeth e também meu bisavô John Henry. Isso daqui é a nossa sede. Foi aqui que começou a publicação. A impressora toda, com mais de 80 anos imprimido aqui. Toda a produção acontece aqui mesmo, numa sindicato da União, isso é importante que vocês saibam. O Afro é dos negócios mais antigos que são de propriedade de negros dos Estados Unidos e que trabalham em contextualização disso. Como você pode ver aqui na esquerda, aqui você pode ver um dos espaços que foi fundada. Tem mais de 5 escritórios nos Estados Unidos, na Richmond, Virginia, em Baltimore, Philadelphia, Pensilvânia, New York e New Jersey. E todos esses escritórios a gente faz mais de várias edições ao redor do mundo. A gente já fez reportagem na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial também. Fizemos matérias sobre a África e também em vários continentes sobre as lutas de liberação e fazemos isso em todo ao redor do mundo. No centro você vai ver a produção que está acontecendo exatamente nessa fábrica, na rua Norte Utah, no Balcão. A gente chama isso de, entendeu, dobragem, né, do jornal. De janeiro a julho, depende da edição que a gente faz, a gente coloca em livros, a gente publica em livros e depois a gente armazena nos nossos arquivos. Eu sou executora executiva da Afro Charities, que foi fundada em 1963 e tem feito vários trabalhos de caridade em Baltimore, mas desde 2019 a gente tem trabalhado Afro Charities. A gente também tem trabalhado incluindo os arquivos históricos que a gente tem. Como vocês podem ver aqui na tela, nossas imagens são desse programa juvenil. Isso foi em 2021, convidamos estudantes da Academia Coppin e da Coppin State University também. Chamamos todos eles para trabalhar esse trabalho junto com a gente. Então, vocês podem ter uma noção aqui, as imagens aqui na esquerda, olha quantas caixas. Como você pode ver no centro, olha a quantidade de números que você vê lá. Aqui fala o país do Islã, aqui tem o Conselho Nacional de Juventude Feminina, mas não necessariamente, é um projeto muito grande que está acontecendo agora, da nossa Megan McNeil, que é a nossa arquivista que está aqui com a gente, e ela também se trabalha incrível para que esses arquivos sejam disponíveis para todos os públicos. Então, ou seja, a gente gostaria que todos esses trabalhos sejam de forma física, né, para que as pessoas possam usar e que sejam também disponíveis, acessíveis online. E a gente vai querer montar uma nova sede também para que as pessoas possam acessar isso também no local.
which I think can E be, these things are applicable today as well. aqui So está these um are dia just a glimpse depois into do the dia archives. depois We do primeiro do discurso do Martin Luther King programming, dos like I Estados mentioned Unidos. before, Aqui temos esse with arquivo aqui também. students. We also have trained archivists Aqui in também temos programs, o which is Thomas like one of the Tackett, things que that também I foi, find most né, exciting, but cartunista para actually nós. more of that we can actually do moving forward. We're becoming more institutionalized, so Olha we'll talk só, aqui about that a diz, little bit desculpa, more mas que too. lado da linha de It's going desemprego from a startup estamos? Estamos em todos into os níveis de something desemprego. else. Aqui vocês veem alguns dos trabalhos que a Um, we gente have tem aqui nos done arquivos. artist Também commissions with the archive. So faz this is an programa image também, como from já a mencionei, project artes com with Valeria estudantes Simmons, a que são Vietnamese treinados artist como who spent a lot of arquivistas, time e with uma her das coisas que eu collection acho digitally, muito virtually. We bacana, created new works, o máximo a gente pode avançar com incorporating isso, research. mas a gente This is gostaria an de installation estruturalizar shot isso. of her Falarei mais exhibition sobre in isso mais Paris that we adiante. did in partnership with an organization called É, Caddist. a gente está desde um startup, né, para algo What we maior. did as part of that. So we're A gente always tem just feito trying to comissões find de ways arte to nos bring the arquivos. archives into the present Esse and trabalho to aqui, por connect with exemplo, foi contemporary feito audiences to com this really rich, robust Zillia history. Simmons, né, uma artista de Nova York, This is the site e that we're in trabalhos in assim Baltimore. feitos This digitais, né, que headquarters incorpora a arte mostly dela. archived Essa é uma for Architecture instalação Fest, but we are da exibição dela em redeveloping a Paris, historic building that's been e que vacant foi for feita em about 20 organização com uma years. organização It chamada was built in Caddist. 1838 Esse as é a um private diálogo que a gente residence. teve sobre isso. A gente Became sempre busca uma a radio forma que a station, the gente second radio tenta station trazer in os arquivos para Maryland, que and then it cheguem no became presente the Baltimore e que a gente possa Institute of falar de Musical história. Arts, which was established Esse é because um Peabody, local que a gente está our construindo rector, em would not accept black Baltimore. students. Isso daí está na esquina do Movement é o for a short ZS, time until integration nos happened in the né, US, and then Architects. following that, it became part of the Baltimore City Public É um Schools local que system está until aberto há mais de 20 2006 when it was anos. left vacant. E So também we are isso foi currently construído redeveloping the em historic mansion, 1888, já foi uma estação and de then the rádio, building and annex at the rear that you see depois se right now. And tornou this is Museu de Arte do several Instituto, né, different stages of construction. So this is happening de Baltimore, e all agora that is é essentially to Peabody. E set também, the um stage lado, a gente tem for aprendido what também we're que a going to gente talk está about tentando fazer a today. integração nos Estados And I Unidos. hope that's helpful context A for gente any espera que isso other daqui faça questions we have parte da for this. Biblioteca Nacional de Thanks. de Baltimore, assim que ficou livre. Também estamos falando da restauração, né, histórica. Olha, várias fases da construção, é o que está acontecendo agora. Isso daqui é só para falar sobre o que a gente vai falar sobre agora aqui. E eu acho que esse contexto tem um bom contexto, e se houver qualquer pergunta, a gente vai cuidar delas. Obrigado, Sam. Obrigado, Kira. É uma honra estar aqui com essa Savannah. Esse conteúdo é primeiro desde 2020, não foi? Enquanto eu estava fazendo um trabalho, né, de conexão e coleção, foi uma... A gente está fazendo um trabalho de exibição. Eu acredito sobre os arquivos da Afro, né? E também era... Quem que era? Era a Kira, a Brianna, né? E isso está enraizado, né? Tudo que a tua família já trouxe para nós. Todos esses documentos históricos, esses registros, e a gente conseguir traduzi-los e que as pessoas possam sentir, experimentar o que isso representa. Ou seja, agora você está sendo responsável por isso em grande escala. Muito obrigado por estar fazendo isso agora. A Afrofeminismo, que eu sou secretária, a gente sempre se pergunta o que uma internet realmente feminista seria. A gente precisa, né, como internet, a gente tem que olhar para as fontes, e a gente gostaria de começar nessa, onde as histórias sobrevivem. As pessoas pensam em arquivos, em caixas empoeiradas, no porão, mas, como você mencionou antes, você pensa em restaurar vários desses arquivos, especialmente os arquivos afro. A gente poderia falar um pouco do novo prédio, porque é tão importante que essa coleção fica exatamente nesse espaço em Baltimore. Por que não levar para uma universidade? Qual a importância de estar nesse espaço? O projeto que eu estou falando agora é o nosso primeiro projeto de interação de arte. É a primeira vez que a gente convidou artistas para essa coleção. O que a gente poderia fazer com essas coleções? Que eu quero trabalhar nessa galeria, que foi o primeiro local da sede da Afro, né, na North Chads, da rua, né? E também a gente trabalhou com ela
A gente também Some people trabalhou like junto, looking né, at lá rap na archives as like Dutch dusty Foundation, boxes também, a of primeira vez que a history, gente and it voltou is para cá. that. Like it's definitely that. Também era muito We just bizarro went estar to trabalhando em Afro, we just went to an num prédio offsite storage completamente facility for estranho. some of the Afro materials, and I was like, oh Foi a no, primeira vez que você estava this is not digitalizando esses good. You know, it's materiais, não very era? dusty in here. Eu só estava It conhecendo can o be material. that. It can be a lot of Eu só estava things. entendendo o que I era a think the coleção e reason, aprendendo um pouco sobre one of aquilo. the Mas reasons você why it's mencionou so algo important to sobre, me that we are né, as supporting pessoas this project imaginaram and we que, can't just give the que collections aquilo, to the university is caixas because empoeiradas do the porão. archive Mas still é isso exists, mesmo, for isso one. So mesmo. it's like there's still this Mas a institution gente that I gostaria think de if falar, we não, como é que a gente vai create as conseguir longer colocar esse lasting material para todo mundo? Porque é realmente empoeirado and aqui. so I don't, E there's isso definitely a different acontece. kind of Mas organization. The Afro News Company uma das razões is que é muito a importante para news que eu organization possa that is estar trabalhando nesse producing news. That's the trabalho primary thing that they're doing. They're a e que media nós company. They're entregamos not esse in projeto para uma universidade. information sciences. They're not Porque in understand ainda that. existe o quê? But Essa instituição it's está aqui material há that they've 133 generated. anos. It's material Ou that seja, they've mais antiga do generated que in the qualquer outra case of instituição que a their gente tem aqui. community. And so, with Definitivamente us, é um tipo de the Afro organização Charities completamente is completely diferente. separate from the news Entendeu? É company. uma organização, né, de Related, we're notícias. aligned, and we're like O the cool projeto cousin, principal deles é but notícias. we're stewarding this Entendeu? collection within the Eles não context estão em that it was questões de created within, which I think informação e is really ciência, mas é um important material que for eles people to geraram. understand É um why the material material matters, que foi and why they gerado still com a have confiança das access to it. comunidades. E para nós, da Also, Afro there's a way in Charities, which like que é materials can diferente, go to né, a de uma agência de university and then notícias, not be prioritized. mas a gente é So tudo we ali know that parente, a in gente this gosta de estar todo mundo próximo, a gente quer trabalhar com there essa have been coleção efforts num throughout the contexto years que to get the seja collection criado em organized. There conjunto. was É an importante effort que in as pessoas 2008 devem se with importar Johns o que Hopkins esse that was material a Mellon importa funded e por que project elas devem ter that acesso a was isso. basically cataloging the collection Há into a directory. também So we have an initial database uma that's forma desses created from materiais é that chegarem time. à The universidade, problem is that it mas wasn't cleaned não. up over time, and Entendeu? Não so vamos priorizar isso agora. the database itself Outros essentially esforços já foram became feitos durante os obsolete anos and para is que a gente just pudesse organizar essas it has been for the coleções. past Já fizemos isso lá So atrás with mesmo, our aqui new em Johns team, Hopkins, em we're able to 2008. extract that data. Basicamente, né, a gente catalogando a I told you coleção. about the processing A gente project we're teve working esse on right projeto now, inicial que foi and we're still catalogado, undertaking, mas updating the não foi data, mantido, putting né, it não tem into manutenção. archive space. Ou So seja, as the data is o banco ready, de we put it in dados archive acabaram de space, ficar people can get access obsoletos to e it não and teve see it. apoio. We're verifying E it, isso we're há mais adding de uma data that wasn't década. Ou there initially. seja, All those things com are a nossa nova happening. We equipe, talked fomos about fiscal capazes de policy. extrair esses All dados. of it's related. But the Eu já fiscal dizia sobre o piece, projeto que a gente está really, trabalhando agora. I have a really É um strong feeling projeto that muito grande e a gente being atualizar os in dados person e colocar nos matters espaços de arquivo. for À a medida lot que of os dados reasons. estão disponíveis, as pessoas vão ter o Baltimore, acesso. in particular, there's A so gente many está checando layers of tudo, history in adicionando the novos city. dados. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Você está And falando de West espaço Baltimore, where we físico. are, there's so much history there. It's Mas o basically espaço físico que Afro Ed estamos start criando, also, eu and so for us tenho to go uma back to sensação muito that site forte de feels like a que, reclamation of space. sabe, Because pro that presencial we're watching from importa, all over por the vários world motivos. is very deeply blighted. It Especialmente em has like Baltimore. an incredibly rich Há várias history, camadas de shifted história nessa course cidade. of US E history. no lado leste de Baltimore, So it oeste de Boston, a makes gente tem sense muita to história me lá. that we would Principalmente onde as reconsider space comunidades that afro has começaram given lá. us É so muito importante que a much gente volte a esse espaço e pegue essas visibility, informações que estão lá. and E, to né, kind of like e reinstill some retomar esse pride in this espaço. site. It E also tem muita means that história people have a physical place to ali come to escondida que foi when they have escondida questions durante a about história something. dos Estados Unidos. And we're in Mas this se era faz of sentido like para mim que a gente so much esteja AI investindo and nesse espaço misinformation that que there's nos a tem dado physical muito, record that's in your neighborhood even tanto that you nacionalmente, can come and consult. That matters to me. I think that's really important. e também And que a then gente the Afro tem um News pouco de orgulho de trabalhar nesse actually local. E também cited us significa there que as well. And so as there's pessoas têm um espaço data in their físico para place ver e ter that is perguntas. also in the archives. A gente It's está kind of like nessa this área amazing de, cyclical thing that's happening. sabe, Excited about all of those. inteligência artificial, um monte de coisa, e de repente você That was ter um long-winded. acesso No, I appreciate pessoal that. ali no No, teu this, próprio I bar, just can't wait to eu see acho que é it. muito I'm importante. not even gonna ask you when, but I can't wait to Aliás, see it. a Afro News, né, vai estar lá We're também com a looking at, gente no mesmo you know, prédio, I used to shy e também away nos from it, but we're looking arquivos, at e vai ter esse first espaço quarter of cíclico 2027. acontecendo com I think todos. probably, yeah, Feita de absolutely. todos para todos. First quarter of 2027. Eu fui Construction não, is mas eu real agradeço deal muito. right now. Eu vejo a hora de ver. Yeah. Eu quero Thank you. saber So the quando. next thing I want Quando? to talk about is kind of the tension A of gente acha privacy que versus open access. So there eu is era this tímido de kind falar, of mas eu tension
acredito in que... this work in the tech and library Ah, world, where open access primeiro is semestre usually the ultimate goal, de making everything 2027. free and searchable. É, a produção tá indo But rápido. for Black communities, visibility has often meant Obrigada. surveillance. So when you are Outra digitizing coisa que the eu gostaria muito de falar Afro agora é archives or thinking about sobre that, how do you é, navigate that? And does
does a feminist acesso owner aberto e have the privado. right to not be found? A gente tem essa tensão, né, no campo de trabalho sobre tecnologia e o mundo, né, da biblioteca, mas para as comunidades afro há muita vigilância. Como é que você navega isso? É como o que trabalha buscando uma internet feminista, como é que você faz isso, né? Como você protege as pessoas nos arquivos? Pergunta importante. Se vocês olharem a senhora afro, é muita coisa que acontece. É muita coisa lá atrás que você vê nos manchetes. Muita coisa, olha, passou chuvisco no papel, havia muita exposição lá atrás. E também havia jornais naquela época também, sabe, eles tinham mania de colocar a tua imagem, idade, entendeu? E eles colocavam tudo ali da pessoa, eles colocavam endereço, idade, entendeu? Eles colocavam todas as informações das pessoas, ou seja, a maioria dos jornais disponíveis de Baltimore já está digitalizado, estão disponíveis desde, entendeu? Tem muito mais na coleção. Cartas, tem um pouco de filme, um pouco de áudio, não muito. A maioria é em papel. A gente imagina que temos mais de 3 milhões de imagens. Atrás das imagens você tem até uma legenda, né, explicando o que a foto significa. A gente não está numa fase de digitalização máxima, a gente está trabalhando. A gente está trabalhando exatamente isso. Se há imagens que a gente não quer trabalhar nisso, a gente vai acessar isso. Mas tem muita coisa ali também que a gente não sabe de cada item individual que está lá. A gente sabe o que está dentro do arquivo, mas a gente não viu detalhadamente. E a gente não vai saber exatamente como isso vai funcionar, mas estamos trabalhando nisso nesse exato momento. Mas essa questão de privacidade mesmo dos arquivos tem algo também relacionado à forma como a gente sobreviveu nesse país, sempre buscar um espaço separado. Nunca se apresentar muito, sabe? A gente nunca coloca as coisas na rua. E eu tive essa mensagem que minha mãe me viu agora no Instagram. Ela virou filtro. Ela falou, eu agora sou mulher. Só que era gerada por inteligência artificial. E estava falando sobre culinária no sítio, usando o sotaque do sul. Eu olhei no perfil, eu vi esse perfil e eu vi que era lituano, ou seja, não era. Eu olhei para ela e falei, você tem que ver isso daqui que não é verdade. Existem muitas informações que estão lá e as pessoas vão lá e pegam essas informações. Qual o motivo delas usarem isso? Por que uma pessoa na Lituânia vai criar esse personagem sobre, entendeu, essa situação? Tem alguma coisa faltando aqui. Tem muita informação que elas estão tirando para criar esse personagem. Ou seja, a gente tem que ver o que é permissível ou não trabalhar esse conhecimento. Ou seja, a gente tenta tomar muito cuidado com isso, mesmo que sejam digitalizadas, a gente trabalha com camadas. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Agora estamos aqui. Aqui, né, na Universidade Johns Hopkins. E a gente está aqui, né, no Tapp Center Public Relations Fellow, ou seja, parabéns aqui a Sherry Glebers. E há 3 semanas atrás eu comecei o papel como Time City Cultural Cultivation. E o programa principal nosso é o nosso, entendeu? Banco de dados digitais, né, afro de Baltimore, ou seja, as pessoas, né, elas podem buscar exatamente da sua própria forma. Você mencionou um pouco sobre isso. Você colocou isso sobre se tornar maior e institucionalizar, talvez por sobrevivência. E como a gente pode usar esses recursos em instituições maiores? E como a gente trabalha isso, entendeu? Para manter vamos lá, né? Como você manter a soberania ou a propriedade disso, mas como a gente trabalha com isso?
a gente vai querer buscar uma forma de como buscar essa informação. Aqui, né, no programa da Hopkins, a gente tem trabalhado sobre oportunidades importantes aqui que tem trabalhado, né, na linguagem artística, e a Natalia está aqui também para falar, né, tem ajudado a gente com o filme, e me deram um espaço diferente, né, do que eu trabalho com a Kiva também. Eu também aprecio exatamente essa pesquisa que eu estou fazendo com a instituição. E é outra forma que eu posso pensar de mim, que também não ficar o tempo todo nos arquivos afro, mas, de forma geral, sobre soberania, suas próprias práticas. À medida que a gente cresce, a gente vai precisar de um sistema mais concreto, mais pessoas. Publicamente, a gente não vai poder ter todos esse trabalho para todos, né, no arquivo. Mas a gente vai poder treinar essas pessoas, mostrar para elas como elas podem trabalhar com isso rápido e elas vão ter que aprender a fazer isso rápido, mas a gente vai estar trabalhando nisso. Mas tem uma forma que a gente sabe, imagina, que pode ser uma forma educacional da gente fazer isso, que pode ser uma parte, né, cooperativa do nosso projeto e que a gente possa manter, né, a longo prazo. E, no momento, a gente tem, vamos dizer, um pouco de pressão. Entendeu? A gente sabe que vai abrir esse espaço, a gente sabe que vai ter um processo de todo o arquivo com a gente. Ok. A gente vai lidar com isso. E a gente vai ter que comunicar muito sobre isso. Eu não sei se responde a tua pergunta, mas é exatamente aí onde estamos agora. Então, agora eu tenho uma última pergunta, a gente entrar para perguntas sobre o novo prédio. Tem o nome? Pode falar para mim? Vai ser Martha E. Murphy Research Institute. Do Instituto de Pesquisa Martha E. Murphy. E também vai ser chamado Memória, como memória. Também falar do legado afro, sobre os nossos bisavós, a Martha, né, que tinha grana, que botou a grana lá, para que esse negócio andasse. Ou seja, ela criou toda essa mão de obra aqui. Ou seja, ela é responsável por tudo isso. O nome dela tinha que estar lá. E é assim que a gente vai homenageá-la. É o novo prédio. E também sobre o futuro. Se nesse espaço e a gente colocar ferramentas digitais nesse espaço, como é que vai ser o cenário em Baltimore daqui a 50 anos? Daqui agora, sim. Como é que você vê isso? Tem uma forma de Baltimore que Baltimore às vezes quer provar para o mundo quem somos. Vocês deveriam entender isso já. Baltimore tem uma raiz muito forte na história da América, também na história mundial, também, dessa perspectiva, e não acho que as pessoas que moram aqui não conheçam tanto a nossa história. Ou seja, em 50 anos, se a gente estiver fazendo as coisas, se a gente fizer com que esses arquivos sejam acessíveis e bacanas, e as pessoas chegam, as pessoas vão entender onde vivemos hoje. E por que é tão bacana, por que é tão importante. Essa é a minha esperança. Isso vai acontecer. Eu acho que a gente está aberto agora para perguntas aqui, né? Presencialmente, online. Obrigado a todas. Obrigado por esse papo incrível, também estou super animada. Eu vou abrir perguntas para todos. Só um lembrete. Perguntas e respostas é uma boa oportunidade de aprofundar, né, nosso diálogo. Coloque suas perguntas com uma pergunta simples para as palestrantes. Se estiver aqui presencialmente, levante a mão e eu vou levar o microfone para você, onde as pessoas online vão poder ouvi-las, que eles não vão poder te ouvir. E as pessoas online podem clicar no botão Q&A, né? Perguntas e respostas. E aí vocês perguntam. Eu vou perguntar de onde vocês são, né? Logo no início. Vou abrir agora perguntas e respostas.
Terry, I have your book sitting in my studio, which is adjacent to Savannah's Olá a studio. todos. So Oh, it's está really great demais. seeing both of you in O this trabalho incrível que space vocês doing this têm type of work. feito. Tem, Tem, Savannah. eu tenho You seu love to give livro me a lá no question. estúdio. Yes. Girl, you know I love to give you a Né? question. O estúdio de And já tem o right estúdio da now, Savana. I'm thinking É about everything that you muito guys incrível eu discussed, dar vocês esse espaço desse trabalho but aqui. Você vê, dig a né? little bit into Ah, like your own eu sei que artistic você adora fazer pergunta para mim. and I just wanted to know Agora how eu tô has pensando doing this type of work for so sobre o long que vocês influenced falaram the aqui way agora. you document Eu and gostaria que vocês archive your falassem um own pouco do teu lado, da space sua and jogada creativity. artística. Thank Eu you. gostaria de saber como é fazer esse trabalho por tanto tempo e como você documenta tudo isso nas suas próprias práticas, como artista. As minhas práticas artistas, a minha prática artista é marginalizada. Está no meu dia a dia, né, no meu trabalho dia a dia, ou seja, eu tenho os meus próprios sistemas. Eu tenho que manter as datas e os nomes de forma prática na minha cabeça, eu mantenho mais documentos. Eu geralmente faço uma lista. Tenho as imagens, às vezes eu tenho data, os dados, às vezes eu perco os dados. Eu documento eu faço isso, eu também coloco no meu website também, às vezes eu coloco lá de vez em quando e junto com a Beca também, eu já vou colocar esse material lá também disponível. Eu tento também manter o material físico, que tem algum trabalho relacionado, tipo catálogos. Se tem alguma exibição que eu possa colocar em exposição ali, eu tento colocar aquilo também. E eu também arquivo, entendeu, textos. Não é um trabalho sexy, é um trabalho puxado. Eu espero que tenha respondido exatamente o que você estava perguntando. Alguma pergunta mais? Thank you. I saw everyone else get one, but my commiserations. I am doing a much smaller construction project. It is awful. Eu estava esperando o microfone aqui Thinking na minha about the frente amount agora. of material that you have from 130 plus years, how do you plan going forward when it seems like now Eu tenho feito um trabalho, so much more news every day? eu tenho feito um trabalho bem menor que isso. Expansion of the collection over time. Você falou que eu tenho mais de 130 anos de projeto. E como é que você vai gerar tantas notícias diariamente? Como isso vai levar tempo? Como é que vai ser a expansão dessa coleção no futuro? Ou seja, é muita coisa. A gente não chegou a colocar as mãos ainda no projeto todo, ou seja, vai ser outra, entendeu? Caixa de Pandora que a gente vai ter que abrir, é muita coisa que a gente está tentando criar. Tem algumas caixas que estão no escritório que a gente está trabalhando, né? A gente não está arquivando. Primeiro a gente junta ali as caixas ali na Afrotech, alguém vai organizar aquilo, a gente espera que alguém vai me ajudar para organizar isso também. Estou pedindo à equipe também de notícias para que a gente pede para eles que mandem pelo menos umas 5 cópias do que eles mandam diariamente. E eu também consigo. Eu peço materiais assim, onde as pessoas também vão, se elas podem enviar qualquer material. Se um jornalista vai para um funeral entendeu? E faz alguma anotação, você pode trazer para a gente. A gente pergunta para esse material. Como essas pessoas estão fazendo, é outra pergunta, mas a gente não espera que o material físico seja um volume grande para ter trabalho. Mas a gente está colocando um espaço bem maior, no caso haja material. Mas a gente está buscando esse espaço exatamente onde o material digital e não digital possa estar ali, e a gente espera que a gente consiga colocar uma ordem nisso tudo. Também temos os arquivos digitais também, que o Noticiário Mônica, mas ainda está em aberto. É algo que ainda... Se eu pensar mais sobre isso, eu vou ficar com a idade o dia inteiro, porque é muita coisa para pensar ainda. Boa noite. Meu nome é Sarah Wallace, sou vice-presidente de uma organização chamada East Baltimore Historical Library, a livraria histórica do leste de Baltimore. E eu estou honrado de ter trabalhado nesse material e também de estar aqui agora ouvindo esse material que vocês estão falando.
como vocês estão nesse projeto de digitalizar e também guardar um local que seja sustentável, né? Como vocês trabalham esse processo de organização? Arquivos, a gente trabalha com alguns arquivos físicos também, alguns são menores. A gente trabalha com esses registros digitais e também a gente tem trabalhado isso com outras organizações, mas é um trabalho puxado. Eu acho que você deve planejar primeiro o que você pretende digitalizar. Não sou uma ativista digital, sou aquela que junta dinheiro, que fala com as pessoas. E há pessoas que trabalham nisso melhor do que eu, e também muitas estão aqui nessa sala, mas eu sugiro que você comece com uma pesquisa do material físico que você tem, para saber exatamente o que tem ali. E dali, criar uma soma de categoria para que você possa abordar, que será mais útil para você e as pessoas que você acha que irão usar esse material. Que tipo de informação essas pessoas gostariam de saber? E você pode começar a pensar em categorias como dados que foram criados, de onde vieram, os formatos que estão presentes. Começa a agrupar esses ou seja, aí é uma forma de você montar esses pedaços, ou seja, para que você parar um momento e falar, opa, tinha esse negócio sobre CD e a gente não pensou nisso. Tenta categorizar o máximo possível, eu começaria por aí. Temos tempo para mais uma, duas perguntas. Eu já tive lá no eu tenho empatia enorme pelo trabalho que vocês fazem. A minha pergunta é sobre a questão da arte feminismo também. Como 80% são masculinos. Entendeu? Eu gostaria de entender, e o processo que vocês fazem para trabalhar com os arquivos também, são muito complicados. Como você decidir os valores históricos de cada coisa? No processo de trabalhar nesse processo, ou decidir o que tem valor histórico ou não tem? Vocês estão lidando como arquivistas e lidando com a mídia afro, e como é que você trabalha esse material, esses dados que você tem, e saber o que é mais importante agora. E qual os valores históricos que você tem e como isso pode ser trabalhado. É assim como você vai trabalhar isso no futuro. Eu gostaria de dizer que não estamos, fazendo um julgamento de valor aqui. Mas basicamente o que a gente tem feito é a gente tem selecionado, subseleções, entendeu, de coleções. Ou seja, 1.200, né? Pés lineares de trabalho que a gente tem lá, e a gente também tenta documentar todos os dados que a gente tem lá, dados que foram herdados, atualizando e atualizando todos os nomes que a gente consegue. Nos documentos que muitas esposas, que também nunca foram categorizadas, muitas sumiram. A gente ainda tem que saber como trabalhar e achar essas informações. Ou seja, o que a gente está tentando fazer no processo agora, a gente faz um corte menor de informação maior. A gente tenta trabalhar qual é a melhor forma de utilizar esse material e qual a sua longevidade também, né? E a gente separa em caixas diferentes. Ou seja, a gente não está tentando, entendeu, julgar o que temos. A gente quer ter esse trabalho. A gente gostaria de começar nessa parte da coleção, porque acho que são o que as pessoas mais queiram ver. E o que é importante sobre os arquivos afro é que são os nomes das pessoas. A gente passou por um período assim, nos Jotas, tem 600 Johnson, 1.600 Johnson. Gente, mas são pessoas. Eles meio que colocaram como se fosse tudo igual, entendeu? Tem Johnson, Ebony, tem John, tem o Sr. Johnson que está aqui, que trabalhou aqui como zelador desse prédio. Ou seja, a gente precisa comentar tem que achar essas histórias e separar essas histórias.
thoughtful about De the repente, collections. entendeu? O There's Sr. Johnson vai querer ver o que huge foi breadth falado sobre o que, mas a gente quer of juntar tudo collection isso. there. There's so E many eu acho que a different parte mais bonita families da that are coleção é documented in que the collections. There's é so uma many ampla minute coleção histories. de, There's sabe, de birthdays of, informação, just like, oh, these two famílias kids que were estão born aqui, on January 1st, so they're ah, going to be on the front page of the Afro this month, histórias, nascimentos. Because just because they're cute, Essas it's duas gonna sell crianças, paper, por exemplo, vai so ser dia there's 1º de so much janeiro, vão more. estar And na I don't primeira know, I don't página. remember what your second question was. A gente achou que eles ser bonitinhos, a gente achou que ia chamar atenção, ou seja, muita informação. Esqueci qual era a sua pergunta, a Can you segunda repeat pergunta. the question for Yeah, the if folks there, on my team? yes, if as we're going through this process, if there are any things that we're recognizing, oh, we should be keeping this because of what we're seeing. Ah, e in quando the você past. está Um, passando por esse processo, né? O que we'll vocês see, devem just vai like ser? personally, É, I como vocês, find that como vocês pegam repeat experiência do some things passado. much more frequently E, because I have a pessoalmente, record of eu, when stuff actually happens. There's eu acho que eu estou colocando that's dados such a mais de forma benefit mais when we're able to frequentemente, look porque eu at quero ter past esses dados resumes and presentes. see like, oh, this was reprinted 3 Isso é um times, benefício quando a and gente we can consegue cross-reference it with the poder olhar essas generations imagens and say, well, why was de that novo, reprinted? e a gente vê, nossa, isso daqui But foi they'll stamp it replicado, each time, reproduzido 3, 4 so vezes. that kind of Ou stuff seja, is porque isso foi like interesting to know, just digitalizado 3 vezes, e por que essa foto foi usada? Isso também são coisas que a gente quer saber, I don't o know. Yeah, contexto sometimes I think disso. about notes and like, should I keep these notes? Should I not keep these notes? Não sei. I would have loved Eu to também penso em have a journal anotações. from Martha Murphy. Sabe, essas anotações eu mantenho, não mantenho. Just in case Eu gostaria de someone manter, feels sabe, down the um road jornalzinho, interested, sabe, do but que yeah, eu thank anoto. you. De repente So eu devia guardar esse we jornal, have de one de more repente question meus over here. sobrinhos e And then sobrinhas we'll kick it descobrem no back to futuro o que eu fiz. Terry, to Temos mais answer uma that. pergunta aqui, e daqui a gente vai para o Terry, Hey, para fazer a thank you última so much for pergunta. this event. It's so beautiful. So I have a Obrigado a question for todos. Terry and É Kira. muito lindo estar aqui. This is a A question pergunta from the Art para Terry e First, para Kira também. like leadership. I received a petition not too long ago. Essa é uma pergunta exatamente para a liderança da arte feminismo. United Ah, asking for recebi uma you guys to petição, withdraw the não challenge to faz the muito tempo não, da arte NLRB feminismo. jurisdiction over your organization. Se os trabalhadores aqui dos Estados Unidos, se You guys fired most of your union esse é um staff. desafio que a You gente guys tem aqui na voted to jurisdição. withdraw from your petition to protect other A workers. gente ouviu que vocês What's the status on that? a pergunta era sobre o pedido sobre muitas pessoas que são I'm do gonna kick sindicato it que foram back mandadas over to embora Terry, e and como proteger essas ask that we keep trabalhadoras. questions Eu vou towards passar the essa pergunta para Terry. conversation that's happening up front here. So I think Terry's E going to eu close us out with one vou last question, pedir and para then Terry you all can continuar e a join gente us gostaria de manter out for drinks. o assunto que estamos So the levando final aqui. question is, Ou seja, thank you, Savannah, for your work. a última pergunta é: If people want to support the Capitol obrigado, campaign Savannah, por through estar the aqui. building or explore the Se archives, as where pessoas should they go? queiram, entendeu, apoiar, né, a campanha, né, Sorry. do novo prédio também, I want to hear the answer o to que that elas question devem too, buscar? but they can go to Eu gostaria de perguntar as bases também. /donate, and they can Vocês also podem ir na go página, né, da on afrocharity.org Thanks for the e vocês também podem we hope that you guys will check us acompanhar a out. gente online. Thank you. Espero que vocês, entendeu, Thanks for coming. o nosso trabalho nos acompanhem. Yeah, Nos ajudem. I'm just Obrigado a gonna todos highlight por estarem a couple of aqui. quick things coming Eu up só vou with colocar art duas and coisas feminism. aqui. So we'll have an intro to Wikidata De Archives duas coisas que vão event, acontecer na arte that's on feminista. January A 29th. gente vai ter uma apresentação And verdadeira aqui, then vai ser intro to dia editing on Wikidata 29 de janeiro. on mobile, which is E with também Lydia introdução Botswana, edição, né, and, da Wikidata with no Contact celular, in February, que vai ser em and Botsuana, né, finally, de 20 de janeiro, Wiki Vengers 20 de Assemble, fevereiro, e the University finalmente of Michigan a Library case Wikivengers, né, study, na that Universidade de will happen Michigan, né, at the end of da February. Biblioteca de So Michigan, thank né, you all so estudo de much. caso, que vai acontecer no dia 25 de fevereiro. E obrigado a todos pela presença.